Olá. A lei de cotas no serviço público mudou. Agora, o percentual de vagas reservadas para negros, pardos e indígenas aumentou de 20% para 30%. E a novidade é que os quilombolas também serão contemplados. Mais um passo na redução das desigualdades no nosso país. Para conversar sobre esse tema, o Senado Notícias Especial recebe o senador Paulo Paim, mais que um adepto, um militante dessa causa. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Paulo. Essa causa vem de longos anos, né? O debate começou para nós de forma mais contundente, digamos, no Parlamento, na Assembleia Nacional Constituinte. Claro que o grande pregador, né, o grande defensor dessa ideia, eu diria que foi o Abdias. O Abdias, que foi também senador, né? Eu divido o movimento negro brasileiro e a luta do combate ao preconceito e ao racismo em duas etapas. Uma foi Zumbi, que a gente transformou em herói da pátria, né? E depois Abdias, que também transformamos em herói da pátria. Foram dois grandes momentos. E as cotas, eu era deputado federal, eu cansava de vir para o Senado, assistir o Abdias, plenário muitas vezes vazio, e ele defendendo ali com unhas e dentes as propostas que ele acreditava, porque ele sabia que ele estava falando para o Brasil, não era só para o plenário naquele período, né? Depois, quando nós chegamos, depois da Constituinte, continuamos insistindo com a política de cotas, né? E a partir daí fomos avançando. Avançamos com as cotas nas universidades, que foi uma luta tremenda, né? Eu também ou fui autor ou relator de todas as políticas que tratavam das cotas, né? E conseguimos, como foi dito por alguém, eu repito a frase, antes da política de cota, a cor dentro da universidade era só branca. E depois da política de cota, principalmente na área pública, tu tem um equilíbrio de mais ou menos meio a meio nas universidades públicas, né? Se a gente fizer uma linha do tempo dessa luta, a gente pode ver assim, a Constituinte foi em 1988. Mas só em 2003 a UNB, que foi a pioneira nessa questão das cotas, primeiro eram 5% para os negros e 5% para os indígenas. De início, né? Isso em 2003. Eu lembro que a minha filha estudava lá na UNB. Enfim, e aí isso demorou muito tempo para que essas cotas fossem aumentadas, tanto nas universidades e que chegassem ao serviço público. Nas universidades nós chegamos a 50%, né? Hoje já é 54% nas universidades públicas, bem próximo ao número da população negra no Brasil, é 54%. Isso já tem próximo a isso o número de estudantes negros na pública, né? Entrando principalmente pelo política de cota. Tem que estar meio a meio. É 50% e nós chegamos lá. Agora, no serviço público, é uma lei mais recente já, né? 2014. Isso, nós aprovamos lá atrás e agora em 2021 eu apresentei de novo, porque ia vencer, ali em 2024 ia vencer, e eu me precavi e apresentei uma outra proposta já em 2021. Ficamos debatendo até que, enfim... Inclusive incluir os indígenas, que não estavam na letra da lei. Né? Os indígenas quilombolas. Claro que as pessoas com deficiência não, porque já estão contemplados numa outra lei. Mas foi fundamental, nós temos colocado. Os dados que eu tenho é mais ou menos isso, né? Em 2020, eram mais ou menos eram 20 negros cada 100 no serviço público. E depois das cotas, nós já estamos em 43 cada 100 no serviço público. Isso demonstra o quanto que a política de cota é fundamental. Às vezes me falam, mas nos Estados Unidos não tem política de cota. Mas não tem porque a Suprema Corte decidiu e decidiu bem. Eu sempre digo que cotas não é uma atividade fim, é uma atividade meio. Eu tenho grande esperança que daqui a uns anos no Brasil também não precise mais política de cota. Por exemplo, no serviço público, o meu nós estamos bem próximo aí, já 50% negro, 50% branco, graças, claro, à política de cota. E, com certeza absoluta, eu diria que a qualidade da formação, porque uma coisa está ligada à outra.
O serviço público tu faz concurso, tu não vai estar de graça lá porque tu é negro ou porque tu é branco, né? Então, quando a gente avançou na política de cota nas universidades, você foi preparando também os negros e naturalmente brancos para o concurso público. Por isso que o patamar está se aproximando ligeirinho a 50% nas universidades e 50% no serviço público. Foi uma luta histórica que sempre travei, mas travei com muita coragem e com muita consciência, né? Esse era o caminho para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. A gente falava antes na abertura aqui que isso vem de outros tempos, né? Essa luta, claro que vem de outros tempos, você tem toda a razão, né? Porque quando houve a liberdade dos escravos, entre aspas, não conclusa, como a gente fala, né? Aos negros não foi dado nada, não foi dado ferramenta, não foi dado terra. Inclusive foi proibido por lei que fosse proprietário de terra. Propriedade de terra e não podia estudar também, era proibido estudar. Era proibido. Mas, felizmente, fomos avançando na questão da área pública. Podemos dar esse patamar, que é um patamar positivo hoje já, tanto no serviço público como nas universidades. Agora, olhe para as terras e você vai ver que eu acho que eu não encontrei um grande fazendeiro negro nesse país. Não sei se você encontrou. Eu não encontrei e já procurei. E teve presidentes do continente africano que vieram no Brasil e depois estiveram aqui visitando o Congresso e me perguntaram. Aí eu fui a Expo Inter, por exemplo, fui a tal... Expo Inter, que é no Rio Grande do Sul, né? Então eu conheço, eu só vi negro lá cuidando das vacas, dos cavalos, né, das ovelhas, mas não vi lá expondo grandes proprietários negros. E a propósito disso, até conversei também antes de a gente começar aqui no programa sobre a lei do boi, que foi uma lei de política, uma lei de cotas, mas era uma cotas de cotas para privilegiados, né? Para os grandes fazendeiros. O que dizia essa lei? Reservava 50% vaga das faculdades, nas universidades. Mas só quem podia frequentar aqueles que pudessem bancar o estudo. Provar que era o filho de grandes fazendeiros. O acesso começa pela escola, né? Pelo eu não tenho nenhuma né? dúvida. A grande revolução no Brasil, não só na questão racial, né? Do combate à fome, à pobreza, à miséria, morar em casas dignas, né, como a gente fala, morar num bairro onde você tem a água, tem a luz, tem a estrutura, tem a calçamento. Claro que tudo isso exige de nós todos muito compromisso, né? E esse compromisso é que pode fazer com que você melhore a qualidade de vida de todos. Mas, para isso, além da universidade, além do serviço público, nós temos que pensar também nos empregos de qualidade, que, infelizmente, no Brasil há muita discriminação ainda. Você não vê grandes empresários negros, você não vê. Claro que tem hoje. Os cargos de chefia também, cargos de chefia são raros. Mesmo nas estruturas do serviço público, tu vai ver que no primeiro escalão é muito poucos. É só ver o número de senadores que nós temos aqui, vamos pegar a política, e vamos ver o número de parlamentares. É muito, muito pouco. E nas estruturas de poder também, você vai ver que nós temos ainda distante. Estamos avançando. Por isso que eu estou recapitulando isso até das propriedades, para mostrar que as cotas foram fundamentais. Se não fosse as cotas, não estaria nem no serviço público, nem na universidade, nem professores aumentaram também. Professores, engenheiros, arquitetos, advogados, graças à política de cotas. Médicos. Eu só acredito que a presença dos negros e dos indígenas e quilombolas, dentro dos pardos, evidentemente, dentro das universidades, vai mudar o modo como a história do Brasil será contada no futuro? Eu espero que sim. Agora, nós temos uma lei que eu ajudei também, apresentei a primeira versão até, para ver na Câmara, mas caiu aqui no Senado, quando eu era deputado, né? É contar a verdadeira história da formação do povo brasileiro. Qual foi o verdadeiro papel dos negros, dos índios, enfim, de todos aqueles que vieram para formatar esse nosso povo, né? Isso tudo é fundamental, porque por que eu falo isso aqui? Eu estou falando isso. Nós temos uma lei que manda contar na sala de aula a verdadeira história, a verdadeira. E não aquela forma mentirosa como eu aprendi, dos negros e dos índios. Sabe quantos municípios no Brasil tem que contam efetivamente na sala de aula a verdadeira história? Não chega a 30%.
Em torno de 70% continuam mentindo ainda em matéria da formação do povo brasileiro. Uns dizem que o índio era vagabundo, o negro não gostava de trabalhar. Não é nada disso. O índio estava aqui e vivia muito bem, obrigado, né? Quando chegaram os invasores, aí foram invasores, e sequestraram os negros na África e trouxeram os navios negreiros para cá e botaram aqui trabalhar como escravo. E aqueles que se rebelavam ainda eram esquartejados, assassinados, como foi o caso do Grande Zumbi dos Palmares. É uma história que tem que ser recontada. Eu, por exemplo, foi um outro movimento que eu participei ativamente, a história dos lanceiros negros. Lanceiros negros, Rio Grande do Sul, foi dito aos lanceiros negros que se revoltassem contra o poder imperial, comandado aqui, no caso, o Estado, pelos grandes fazendeiros, que eles seriam libertos. Terminou a Revolução, sabe o que eles fizeram? Carta, que todo mundo sabe que foi, embora não gostem de falar, do Caxias. O Caxias disse, quando ele conseguiu a paz, ele disse: libertem os índios e matem os negros. A Guerra do Paraguai foi vencida pelo povo negro, que foi chamado, seduzido pela alforria e acabou indo habitar nas favelas do Rio de Janeiro. Exatamente, mas o que eu quero dizer, depois que eu cheguei aqui, eu provoquei, briguei, lutei e consegui fazer que os lanceiros negros fossem considerados heróis da pátria. Foram massacrados. Hoje eles estão aqui nos heróis da pátria e essa lei foi de nossa autoria. E o João Cândido, que foi um... O João Cândido foi outra luta que eu travei. Não, essas lutas eu travei todas. Eu sempre digo assim, pode dizer o que digam, mas não tem uma luta que vá na linha de defesa dos negros, dos índios, que eu não travei aqui dentro. E o João Cândido foi outra luta que eu travei. A questão dos lanceiros negros foi com o Exército, travei no bom sentido, dialoguei muito, né? E com a Marinha foi o João Cândido, devido à revolta da Chibata, né? E travei... Você revoltou contra os castigos físicos. Contra os castigos dos comandantes e tinha tal da Marinha na época. Que ele e Chibata, ele disse, não, aqui não vai ter mais Chibata. Ele liderou, apontaram os canhões, inclusive, para o Rio de Janeiro, e daí ele foi considerado um revolucionário, eu diria, porque esse é o termo que eu uso, para eles um rebelde. Mas, em resumo, depois de muita negociação aqui no Senado, eu consegui passar João Cândido, herói da pátria. Senador, apesar de muitos avanços, inclusive dentro da legislação, a duras penas, é claro, a gente continua lutando contra o preconceito, a discriminação e o racismo. Será que o brasileiro tem uma espécie de alergia à redução da desigualdade? Eu diria que não, viu? Será? Eu diria que não. O que acontece? Quem manda nesse país, todos nós sabemos que é o poder econômico, né? Inclusive aqui no Congresso. É só ver o que está acontecendo quando a gente trata de combater os privilégios de uma elite. Quer dizer, o Brasil é o país que 1% domina tudo que é de bom nesse país, a metade é deles. E os outros 99% ficam com a outra metade. Então, eles vendem essa imagem. Eles pregam isso, de que negro, índio, enfim, na visão deles, dessa elite, é para dominar, é dividir para reinar, né? Mas à medida que nós provamos com as cotas, voltamos para as cotas agora. À medida que diziam para mim o seguinte, quando essa tua folia de cota, pai, o teu mesmo, os alunos vão se revoltar na sala de aula, não vi nada de revolta. Pelo contrário, houve integração. Integração, mostra que a juventude brasileira não é racista, não é preconceituosa. Bom, mas tal caso vai ter em todo mundo, né? Casos de exceções vão haver. Agora, se não fosse a filosofia predominante pela elite poderosa desse país, com certeza nós estaríamos muito mais integrados do que estamos hoje. Não é o povo brasileiro, é a elite que tem interesse em dividir para reinar, que mantém esse princípio, não é nem princípio, que mantém essa linha do preconceito racial. Senador, a redução das desigualdades passa, é óbvio, pelas políticas compensatórias. Exatamente. Que andam sendo muito discutidas, mas as pessoas não reconhecem que a luta pela competição, pelo trabalho, deve ser uma luta, se é uma luta justa, não deve ser um ponto de partida de alguns já mais lá na frente e outros que têm que recuperar o terreno perdido. É por aí que a gente justifica as políticas compensatórias?
Eu diria que sim. Mas até quando elas serão necessárias? Elas serão necessárias, como te dei o exemplo antes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a um ponto que tivemos um número de alunos nas universidades que já começaram a ocupar o mercado de trabalho, como eu diria, engenheiro, médico, enfim, em todas as áreas, né? Arquiteto, filósofos, professores, enfim. À medida que eles foram ocupando todos os espaços, no campo da cultura, da arte também, eles não precisavam de política de cota, né? Aqui no Brasil, nós haveremos de chegar. Veja, no serviço público, há estudos que dizem que nós temos quase taco a taco, que não precisa, alegando que não precisaria de cota. Digo, não, ainda precisa. Mas vamos chegar a um momento que não vai precisar mais, não. Por isso que o ciclo se completa, como eu digo, a partir do jardim de infância. Quando você, na sala de aula, começa a pregar uma política de igualdade, de liberdade, de justiça, contra todo tipo de preconceito, né? Você está preparando um povo para o amanhã ser os grandes dirigentes do país. Queiram aqui no Congresso, por exemplo, no Parlamento, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, em todas as áreas, e também na área privada. Hoje temos já inúmeros profissionais da mais alta qualidade conseguindo oportunidade com muita luta. Mas a partir do que você vai rompendo as barreiras, você vai mostrando todo o seu potencial. Deixa eu te dar um exemplo típico da minha área de atuação, né? No meu gabinete, por exemplo, eu tenho negros, tenho brancos, tenho índios, tenho LGBT, a maioria são mulheres. E todos mostram uma capacidade enorme. Eles só precisavam ter oportunidade. O Carlinhos, por exemplo, é um jovem que, quando chegou no meu gabinete, ele não tinha nível superior. Hoje ele é um advogado formado e ele é que cuida de tudo que é relacionado à peça orçamentária, para tu ver. Negro como eu, né? E tem outros tantos que são negros aqui no Rio Grande do Sul. Eu sempre digo que tem que dar oportunidade para as pessoas. Ninguém quer favor, seja, como eu disse aqui, negro, branco, índio, quilombola, seja mulher, seja homem, seja LGBT. E eu tenho LGBT também, tanto no Sul como aqui. E são um potencial enorme de qualidade, de preparo, estudaram, sabem o que estão fazendo, escrevem meu discurso. O teu discurso sempre tem conteúdo, né, pai? Porque é uma equipe, eu digo, no campo da diversidade que trabalha para elaborar. Um discurso que eu faço na tribuna, e faço quase todo dia, pode saber que teve 3, 4, 5 pessoas que trabalharam em cima daquele texto. Senador, essa lei de cotas é mais um passo dentro da luta contra a desigualdade, contra o preconceito, o racismo, etc. Mas nesse sentido, quando a gente vê as pesquisas do IBGE, as pessoas se autodeclaram, da maioria dos brasileiros, mais de 50% se declaram pretos ou pardos, a maioria pardos, né? Mas continua havendo, mas a nossa sociedade, de uma certa forma, continua sendo dividida. É o preconceito religioso, o preconceito de gênero, enfim. Como é que se justifica isso? Não se justifica. Não se justifica, né? Por que meios como é que diz outro? Esse paradoxo. Eu entendo, mas não compreendo, né? Por que até hoje continua essa realidade? Olha, os fatos são históricos, né? E que, infelizmente, você passa de geração para geração. E eu vou um pouco além, que depois que eu fui sindicalista, fui presidente de centrais sindicais também, e eu pude viajar um pouco pelo mundo, né? E digo que aquilo que eu te falava antes, a questão do poder econômico. Não pense em outros que em outros países não tem preconceito. Tem também, sim. Chega num país desses qualquer, você vai ver, seja na França, seja na Itália, seja nos Estados Unidos, aí eu diria, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, seja no Uruguai, tem. Porque a classe dominante, como a gente fala, ela foi vendendo essa imagem que nós temos que ir desmontando com o tempo. Estamos conseguindo desmontar o Vini Júnior, né? Esse jogador que é uma peça, digamos, diferenciada no mundo todo, né? E ele comprou essa briga e continua sendo hostilizado lá na Espanha e até em outros países. Então, não é só aqui no Brasil. É uma luta planetária, eu diria, que nós, que chegamos aqui, temos que travar. Por isso, a importância de um programa como esse, onde um negro, um branco, um índio, enfim, ninguém deveria ser medido a sua capacidade
pela sua opção de vida ou pela cor da pele, ou se é migrante, se é imigrante, se está chegando, se está saindo, e sim pela sua capacidade no exercício da sua atividade diária. Senador, recentemente nós tivemos aqui em Brasília o encontro parlamentar, o encontro dos parlamentos do BRICS. Eu não estava aqui. Mas aí o que me chamou a atenção é que na delegação dos parlamentares da África do Sul eram, não majoritariamente, quase a totalidade eram negros. Assim como também no poder público, vários presidentes foram negros. E eles passaram por uma situação que foi praticamente uma inversão de expectativas. Eles tinham lá o apartheid, os negros. Eu estive lá. Sim. E como é que o senhor explica essa inversão? Como os negros chegaram a esse ponto? É claro que houve conflitos também, mas o que a gente poderia aprender com eles? Ou não temos nada a aprender? Temos tudo a aprender, mas a minha lógica continua a mesma. É que lá os negros não estavam no poder. Quem estava era uma elite branca. Eu estive lá, fiquei um tempo na África do Sul. Fiquei uma experiência, conheci lá e fiquei uma época no Japão também. Eles eram lá tratados como escravos pela minoria branca. A partir do momento, e a minha referência mundial é o Nelson Mandela, não importa que ele morreu, gosto de outros, como Luther King, como... Ficou décadas de prisão e conseguiu sair 27 sem anos, nenhum ódio. Né? Saiu sem ódio, mas queriam libertar ele antes, desde que você não se rebele contra o sistema. Ele não, então eu fico aqui. E ficou 27 anos preso, saiu, organizou o Congresso Nacional Africano, e ali ele construiu uma base política qualificada, ganhou as eleições, não se reelegeu porque não quis ser um homem mais do mundo, passou para o outro, mas ele botou a estrutura na mão da maioria. Se 90% lá são negros, por que 10% eles tinham que mandar? E aí, claro, aí conseguimos avançar, e hoje uma delegação que chega aqui no Brasil da África, principalmente a África do Sul, eu sou obrigado a dar esse destaque, chega com essa qualidade que você viu. Então, não é aquela história do poder econômico, né? O poder econômico, ele é brutal, né? Ele é cruel, eu chego a dizer. É só ver a realidade do Brasil. Quem vive numa situação, digamos, como a gente fala, da cobertura e quem vive lá no pé do morro ou em cima do morro sem nada. É essa realidade que faz com que a gente lute e que as pessoas entendam que a democracia é o melhor sistema que tem no mundo. Eu defendo e sempre defenderei a democracia, para ocupar os espaços na Câmara de Vereadores, nas prefeituras, aqui no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa no Estado. Eu me lembro que o único governador negro do meu estado foi o Alceu Colares, que já faleceu, do qual eu tenho muito carinho e muito respeito. Tinha aquele vozeirão. Ele é um poeta ainda, né? O Alceu Colares era uma figura, ele foi deputado federal aqui, e ele cuidava muito da questão do salário mínimo, porque não sei se é o destino da minha vida, que eu vim para cá e ele saiu, eu entrei, e eu fiquei cuidando do salário mínimo, como cuido até hoje. Se pegar os últimos meses, tem uma teoria aí que o salário mínimo tem que ser congelado por no mínimo 6 meses, congelado. Eu fico um tigre, eu vou para a tribuna todo dia e faço contraponto para os economistas que falam isso. Eu acho que o salário mínimo é a base da pirâmide desse país. Olha, nesse país, no mínimo, em torno de 60 milhões de pessoas dependem diretamente. E por que estamos falando isso? A maioria deles também salário mínimo são negros. São negros. Então, se você congelar o salário mínimo, você está levando a miséria absoluta, a pobreza, essa maioria que é negra, e cada um, se tiver um casal com 2 filhos, tu vai ver que vai ficar aí no mínimo, a 140 milhões de pessoas. Senador. O poder econômico, tu vê que eu sempre coloco junto, que infelizmente é inseparável. É inseparável. Muito obrigado pela sua presença aqui no Senado Notícias. Eu que agradeço, viu? E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá. Obrigado e até a próxima entrevista.